Abrindo a tribuna, qual o primeiro orador inscrito, Rodolfo? Primeiro orador inscrito, vereador Rafael Peçanha. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, muito boa noite a todos que nos assistem também pela televisão, pelas redes sociais. Gostaria de saudar os microempreendedores individuais, gostaria de saudar os membros do Sindicato dos Profissionais de Educação, liderança do Sindicato de Saúde, Mazinho, sempre presente, e demais presentes no plenário de hoje. Senhor presidente, na verdade, estamos ocupando a tribuna hoje para pontuar algumas questões que foram levantadas nessa semana e que precisam do seu devido esclarecimento. Em primeiro lugar, eu não poderia deixar de comentar de maneira crítica, digamos assim, pontuando duas questões no que se refere a um recente comunicado publicado pela Secretaria Municipal de Educação a respeito da condição dos profissionais de educação. Um texto relativamente longo, e nós percebemos dois equívocos, digamos assim, que consideramos equívocos. Em primeiro lugar, foi colocado pela Secretaria de Educação que todos os profissionais do setor foram pagos, o que não reflete a verdade. Aliás, não só grande parte, aliás, boa parte dos profissionais de educação não foram pagos, mas saindo um pouco da área e abrangendo todo o serviço público, muitas categorias ainda não receberam os seus salários. É o caso da saúde. Hoje nós temos mais gente que não recebeu do que gente que recebeu. Então é preciso fazer esse conserto. Existem servidores da educação pagos pelo Fundeb que ainda não receberam, ou seja, o argumento de que os vinculados ao Fundeb receberam também não se aplica. E aí, recursos próprios e contratados, não precisa nem dizer, que continuam na Rua da Amargura. Rua essa que deve ser pintada de branco no meio-fio, como todas de Cabo Frio. O outro equívoco cometido por esse comunicado, e a gente trata como equívoco porque é uma forma que temos aqui nesta casa, senhor presidente, de alertar o Poder Executivo de determinados erros que possam estar sendo cometidos e pedir que sejam resolvidos, porque erros e equívocos acontecem. O segundo posicionamento da Secretaria de Educação, que precisa receber o nosso comentário, é uma determinação, praticamente, sobre reposição de aulas em relação à greve. É preciso lembrar a legalidade da greve no Brasil. Somente após acordo da categoria com o Poder Executivo, não havendo, somente após dissídio de julgamento de greve, é que é possível dizer de que forma esses dias serão repostos. Então, impor à categoria inclusive afirmando que as férias estariam comprometidas, não diz respeito a um posicionamento juridicamente aceitável. E é preciso fazer essa ponderação à comunicação da Secretaria de Educação. Mas não são só esses somente os desafios que a educação tem enfrentado, senhor presidente. Nós recebemos recentemente a notícia de que o Colégio Municipal Rui Barbosa está passando novamente por um questionamento, dessa vez predial, e amanhã nós estaremos lá participando da audiência com o Ministério Público no que se refere a esse novo desafio, que eu tenho certeza que a comunidade escolar do Rui Barbosa, junto conosco, enfrentará e vencerá mais uma vez. Nós temos discutido ao longo dos últimos dias um projeto que hoje não está em pauta, mas que virá à pauta nos próximos dias, na próxima semana, que é uma reformulação da lei que trata sobre a escolha de direções nas escolas, e temos conversado. Na próxima semana ou nas próximas semanas acredito que ele será discutido, e é preciso ponderar e pensar, não é?
temos a oportunidade de mudar a história. Temos a oportunidade de não só dizermos que somos contra a perpetuação no poder, mas, de fato, votarmos contra ela. Porque o discurso, as palavras, o vento leva. A questão são as atitudes. Hoje eu fui questionado, senhor presidente, se surgisse, por exemplo, uma determinação ou uma legislação que dissesse, durante a vigência do meu mandato de vereador, que eu não poderia mais me reeleger. Se eu teria problema com isso. Nenhum. Nenhum. Porque o apego ao poder, ele é um grande problema da democracia. Participar da construção do poder para melhorar a cidade é excelente, mas o apego ao cargo é algo que não satisfaz o espírito democrático. É preciso mudar. E essa oportunidade nós temos na mão. A casa tem na mão. E é preciso pensar bastante para que não repitamos erros do passado. Temos a todo momento o discurso da categoria, o discurso das ruas e das escolas contra esse tipo de prática de eternização do poder. Mas, sempre que a lei chegava à Câmara, e temos acompanhado os últimos momentos em que isso aconteceu, tudo ficava do jeito que está. Temos a opção de manter do jeito que está ou mudar. E faço o convite aos nobres vereadores e vereadoras que, quando esta discussão vier à pauta, nós possamos votar pela mudança e pela democracia e não pela manutenção do poder nas mãos das mesmas pessoas. Para avançar, senhor presidente, já na direção do encerramento, eu queria só fazer um comunicado. Não tivemos tempo de colocar em pauta hoje, mas preparamos 3 requerimentos ao Poder Executivo, ao prefeito, que deverão entrar em pauta nos próximos dias, nas próximas semanas. Em um, nós estamos pedindo informações e questionando acerca do cumprimento do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, que determina 2 questões que, a nosso ver, até que o prefeito nos prove o contrário, não estão sendo obedecidas, que é a fixação de calendário anual de pagamento dos servidores, que inclusive foi promessa de campanha, que, aliás, foi promessa de campanha de todos os candidatos em todas as eleições, e ninguém nunca fez. E, aliás, num dos governos que nos sucederam, acabou acontecendo, mas não foi obedecido. E a segunda questão do artigo 87, que é o pagamento no 5º dia útil, que, a nosso ver, também está sendo desobedecido. O segundo requerimento diz respeito, senhor presidente, a uma outra questão que temos enfrentado nesta semana, que é a desobediência à Lei Municipal 1022, de 12 de dezembro de 89, que determina a prioridade de pagamento salarial aos aposentados e pensionistas, que nem precisaria ser uma lei municipal. Porque é uma questão de coerência. E, entretanto, a nosso ver, também essa legislação tem sido desobedecida pelo município, mas queremos saber do prefeito quais as suas explicações em relação a esse posicionamento, assim como o terceiro requerimento que apresentaremos sobre a cobrança do Ministério Público da abertura de uma conta específica para a gestão dos gastos da educação. Então, é só para ventilar o que estaremos fazendo nos próximos dias. E para encerrar, senhor presidente, eu não poderia deixar de usar essa tribuna para falar de um fato que, como professor, como pai de família, como vereador, me entristece profundamente, que é a agressão sofrida pelo professor César nos últimos dias na escola Edith Castro dos Santos. E é um tema que me toca de maneira pessoal por alguns motivos. Primeiro, porque sou professor lotado na Escola Municipal Edith Castro dos Santos, onde dei aula por alguns anos, em Tamoios. E fui companheiro do professor Augusto César. E me chocou profundamente a notícia da agressão, da forma como a agressão foi feita e dos resultados físicos e psicológicos dessa agressão. Tive a oportunidade de estar com o professor hoje por telefone, conversamos longamente, lembramos boas recordações do passado para tentar amenizar a dor, mas sabemos que as grandes marcas não ficam no rosto, ficam na alma e no coração. E isso será muito difícil de ser apagado. E a nossa pergunta, senhor presidente, aí mais uma vez eu falo, como amigo do professor, como professor da rede municipal,
como professor daquela escola, como vereador, presidente da Comissão de Direitos Humanos e membro da Comissão de Educação, para onde a nossa cidade está indo. Para onde está indo uma situação na qual buscamos culpados e não encontramos, porque, na verdade, devemos entender o que tem acontecido historicamente nessa cidade. Onde está parando esse abismo social que separa as classes, que separa alunos, que separa jovens dos seus futuros? Onde vai parar esse abismo social que separa o servidor, o professor, do seu direito, da sua dignidade, a tão falada dignidade? Onde vamos parar? E é preciso pensar de que maneira, historicamente, perdemos o freio dessa sociedade, mas principalmente, como uma casa de leis, como vereadores, manifestar o nosso repúdio ao ocorrido, o nosso apoio ao professor, mas, acima de tudo, pensar de que maneira nós podemos nos comprometer com a mudança desse paradigma, para que cada professor que está aqui e que está nos ouvindo e nos assistindo não seja o Augusto César de amanhã. E que amanhã os nossos alunos, os nossos jovens, os nossos filhos não sejam os agressores, não sejam aqueles que violam as leis no futuro. Encontra-se nas nossas mãos, senhor presidente. Temos muito a fazer e precisamos começar tomando opções, fazendo escolhas a favor da educação. Porque não adianta reclamar do aluno que bate, não adianta reclamar da família que não dá o suporte, se nós, nesta casa, não nos comprometemos a mudar essa realidade com os nossos votos, nossos projetos e nossas atitudes na rua. É preciso colocar a mão na consciência e é preciso tentar mudar essa realidade. Eu gostaria de manifestar aqui o meu apoio ao professor César e a minha preocupação com tudo o que possa acontecer daqui para frente. Mas, acima de tudo, senhor presidente, para encerrar, a minha esperança de que dias melhores virão se nós colocarmos a mão na massa, procurarmos entender o que acontece nessa cidade, irmos às escolas, colocarmos o pé na estrada, entrarmos em cada unidade escolar e entender esse universo complexo que é a vida do professor, a vida do aluno, nessa semana em que nós nos preparamos de maneira até sarcástica a comemorar, entre mais aspas do que nunca, o dia do professor no dia 15 de outubro. São 15 agressões relativas ao 15 de outubro e é preciso pensar de que maneira o presente do professor precisa não mais ser um presente de grego, mas um presente de verdade, que é a política pública, que é gasto coerente, que é menos meio-fio pintado e mais aluno na escola, que é menos coqueiro pintado e é mais dinheiro no bolso de quem realmente trabalhou e não de quem está usurpando o dinheiro do povo de Cabo Frio. Muito obrigado e boa noite. Como o